Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui no perfil da MB University. Hoje um papo bem legal, a gente vai trazer uma profissional diretamente de Nova York para conversar com a gente aqui e fazer um bate-papo. Acredito que todos que vocês estão aqui, por serem profissionais do mercado financeiro, conhecem uma empresa chamada Bloomberg. Ela só é a maior plataforma de notícias do mercado financeiro, fundada em 1982. E a pessoa que vai estar com a gente aqui hoje para falar sobre como que foi a carreira dela e a transição para Nova York, que hoje ela tem um cargo muito legal na Bloomberg. Deixa eu ver se a Ana tá aqui com a gente já. Se ela já entrou aqui na live, deixa eu convidar aqui a Ana. Vamos ver. Ana. Esperando a Ana entrar aqui, ó. Ana. Vamos ver. Cadê? Enquanto a Ana vai entrando aqui, a Ana, ela é coordenadora na Bloomberg e diretamente de Nova York, ela vai entrar aqui com a gente para falar um pouquinho sobre como foi a transição de carreira dela, quais os perrengues que ela passou saindo do Brasil para trabalhar em Nova York. Deixa eu ver. Ah, acabou de entrar. Olá, Oi, tudo Ana, tudo bem? bem? Boa Tudo noite. bem, boa noite. Tá Tá, conseguindo me ouvir tá. legal? Consigo te ouvir? Consegue me ouvir? Consigo, bacana. Perfeito, Legal, Ana. perfeito. Primeiro, eu quero agradecer pelo tempo e pela disposição de estar aqui com a gente e trazer um pouquinho da sua jornada, da sua carreira. Claro. A gente, a gente acabou de lançar oficialmente a MB University, que é o nosso braço Uhum, educacional para formar os profissionais para trabalharem nos Estados Unidos e tem muitas dúvidas de transição de carreira, questão cultural, como que é Nova York, e a ideia é você contar um sim. pouquinho da sua história de vida e como que é Uhum. trabalhar em Nova York. Então, antes eu queria que vocês se apresentassem para quem está ouvindo aqui a gente. Oi, Ana, acho que travou aqui pra gente. Aqui, acho que voltou agora. Foi, Voltou? voltou. Foi, foi, legal. Então vamos começar pelo começo, né? Eu me formei em economia no Brasil. Isso foi Legal. há algum tempo atrás. Sou formada pela FMU, né? E enquanto eu estava, né, na faculdade já existia esse desejo que eu tinha de morar fora. E para mim, conversando com pessoas, né, sobre como fazer para morar fora é muito caro, como nós sabemos, né, fazer os intercâmbios é muito caro. E eu vim de uma família, né, que tinha um poder aquisitivo bem baixo. Então a opção que eu encontrei para, né, para realizar esse meu sonho de morar fora foi fazer o programa de au pair. Para quem não sabe, o programa de au pair é basicamente um programa em que você tem esse contrato, né, de um ano com a família dos Estados Unidos. Quer dizer, você tem com a família dos Estados Unidos, mas você tem, né, o programa pela Europa também, alguns países da Ásia também. E basicamente você vive com essa família durante um ano, e essa família, ela te ensina, né, algumas, né, como que é morar num país diferente, fala um pouco sobre a cultura, então existe essa troca, né, de conhecimento, tanto para eles quanto para nós. Eu lembro que eu me formei em 2012, em dezembro, em março de 2013 eu já estava nos Estados Unidos, então foi uma coisa assim bem rápida. E eu fiquei, né, fiquei com essa família durante um ano, essa família de Nova York. Eu tive a sorte, né, de encontrar uma família muito boa. E depois desse primeiro ano como au pair, né, eu consegui estudar, melhorar o meu inglês, que era a minha prioridade desde o começo. E depois no final desse primeiro ano, né, surgiu aquela dúvida, né? O programa de au pair ele te dá a oportunidade de você fazer um segundo ano, né? Que você Uhum. pode fazer com a mesma família, pode trocar, ou você fica só nesse primeiro ano e volta para o seu país de origem. Eu decidi, né, fazer mais um ano, renovei meu contrato mais um ano com essa família, e no final do segundo ano
me surgiu muita vontade de fazer faculdade aqui, né? E eu tive a sorte de que a minha host mama, né, que é a mãe da família, Aham. ela era professora, então ela me deu muitas dicas, assim, né, falando, ai, você pode tentar bolsa de estudos, né? Porque aqui todas as universidades têm bolsa de estudo. Eu não sei se vocês sabem, mas aqui as universidades, elas têm como se fosse um score, né, de dizendo quão boas elas são, e uma parte desse score é referente à quantidade de alunos internacionais que essa universidade tem. E eles fazem isso justamente para que haja essa troca, né, de cultura, de conhecimento entre os alunos que moram aqui e os alunos de outros países. Eu consegui essa bolsa de estudo, consegui fazer a bolsa de estudo, né, de 100%, e eu comecei a fazer a minha pós, que na época eu decidi fazer em relações públicas. Ah, Fiz a minha pós, né? Fiz a pós durante 1 ano e meio. E aqui depois eles têm um programa que logo após que você se forma, não importa o tipo, né, de faculdade, se é faculdade, se é mestrado, doutorado, pós-graduação, eles te dão 1 ano para você trabalhar na área que você se formou aqui nos Estados Unidos. Então, o que é muito legal porque te abre essa porta, né, para que você possa trabalhar num país diferente. Na época eu estava morando em Nova York, eu decidi mudar, né, assim que eu me formei, eu decidi mudar, mudei para Carolina do Norte, queria ver, né, uma outra parte do país, já que aqui é tão grande, né, como o Brasil. E eu me mudei para lá e comecei a trabalhar numa empresa de distribuição de produtos farmacêuticos para doenças raras. Ah, Trabalhei nessa empresa durante 1 ano, durante esse ano, né, que o governo te dá para trabalhar nesse visto que se chama OPT, né, que é o tipo de visto. E depois desse 1 ano, a empresa falou, vamos aplicar, né, para o seu visto de trabalho. Aqui eles têm o processo de visto de trabalho é bem assim, diferente, né? Você manda a sua aplicação, né, para o governo, e antes mesmo deles fazerem a avaliação do seu visto, do seu currículo e tudo mais, você passa por um processo de loteria. E meu nome, infelizmente, não foi pego nesse processo de loteria. Então, o que foi negociado foi com a empresa que, assim, eu iria continuar trabalhando com eles do Brasil e eles iriam tentar aplicar para esse visto, né, no próximo ano. Fiz isso, voltei para o Brasil em 2017. Continuei trabalhando com eles durante um tempo e em 2018, né, eles perguntaram, então vamos aplicar para esse visto, porque você precisa aplicar, mandar toda a documentação até abril. É o único momento, é o único tempo assim do ano que eles têm, eles abrem, né, para aplicação. Aí eu tava no Brasil, né? Tinha acabado de voltar, tava com a minha família, falei, vou ficar por aqui um pouco, né? Continuei trabalhando com a mesma empresa, e cuidava muito da parte de processos do Brasil, né? Como eu falei, eles faziam a importação de produtos para doenças raras, e é um processo meio de importação diferente, porque esses produtos não são registrados pela Anvisa. Então, eu ajudei eles na criação de todo esse processo, porque uma coisa que assim, é bem nítida aqui é que eles não entendem, né, a questão da burocracia do Brasil. Então, para eles foi bom me ter lá, porque, né, a gente trabalhava muito com Secretaria de Saúde, com os governos, né, dos diversos estados. Então, foi bom para eles ter uma pessoa que estava, né, no país para lidar com toda a burocracia, uma pessoa brasileira, né, que entende como que a bagunça do nosso sistema, entende como lidar com isso. E para mim foi ótimo porque, né, eu continuei trabalhando para a mesma empresa e continuei ganhando experiência porque eu lidava muito com os fornecedores, né, do mundo inteiro, Austrália, Índia, China, Europa. Então, assim, foi muito bom, assim, poder trabalhar com pessoas de tantos países diferentes. Como eu estava no Brasil, né, eu decidi fazer um MBA. Falei, já estou aqui, né, vamos fazer um MBA, porque a minha ideia era voltar para os Estados Unidos, mas
Como vocês provavelmente já sabem, a educação aqui é bem cara, né? A questão de as universidades, os cursos aqui são bem caros e nem sempre eles são tão bons. Então, eu fiz meu MBA na FGV, eu comecei acho que em final de 2018. Aí, quando chegou em 2020, né, a empresa falou, e aí, o que você vai fazer? A gente vai aplicar para esse visto, não vai? Falei, aí tá bom, vamos voltar. Aí, claro, 2020, o que aconteceu? Covid. Então, eles fecharam tudo, eu não conseguia sair do país, eles não conseguiam mandar ninguém para cá, e aquela bagunça, né, que todos nós sabemos que aconteceu. Aí eu continuei trabalhando para essa mesma empresa durante o Covid, que foi um momento também de um aprendizado muito grande, porque a gente estava lidando com medicamentos diferentes, a gente lidava com um mercado diferente, né? Uma série de exigências foi criada por parte tanto das secretarias de saúde do Brasil, quanto, né, dos outros clientes e fornecedores pelo mundo inteiro. Foi um período assim de muita mudança que aconteceu muito rápido, então era aquela coisa, ou você adapta e, né, ajusta os seus processos para, né, seguirem essas mudanças, ou você está fora do mercado, você simplesmente não pode comercializar nada. Aí passou esse período do Covid em 2020, em 2021 eu voltei para cá, continuei trabalhando para a mesma empresa, até que eu consegui um trabalho numa outra empresa. Eu fui trabalhar, eu estava meio que, já fazia uns 5 anos que eu estava na empresa, estava procurando por novos desafios, e aí eu comecei a trabalhar na Conedson, que é a empresa que fornece energia elétrica, gás e como que se fala em português? Aquelas fumaças que vapor. Vapor. Vapor para a cidade, isso, para a cidade de Nova York e para, né, as boroughs de Nova York. Eu trabalhei na Conedson por 1 ano e meio. Eu estava lá ajudando eles, né, porque eles estavam mudando toda a parte do sistema de atendimento ao consumidor. Então, eu estava meio que ajudando nessa parte de mudança de sistema, né? Uma mudança que impacta aí 8 milhões de consumidores. A New York City, que todo mundo sabe, né? Uma cidade que não pode parar, principalmente quando se fala de energia elétrica. Então, foi uma experiência, assim, bem interessante, que, assim, eu cresci muito, porque é aquela coisa, né? Quando você está lidando com a única empresa que fornece eletricidade para a maior cidade, né, o centro econômico do mundo, não existe a possibilidade das coisas não darem certo. As coisas precisam dar certo na primeira vez. Então, assim, teve muito planejamento, muito estudo do que fazer para impactar os clientes, né? Para eles terem o menor impacto possível, porque a gente lida não só com clientes, né, de consumidores normais, né, os indivíduos, mas a gente lida com muita empresa assim que usa muita energia elétrica. Por exemplo, se você vai na Times Square, né, alguém precisa pagar por todas aquelas luzes, elas não estão lá, né, de graça. Então foi um aprendizado muito grande, assim, acho que foi a primeira empresa assim que eu trabalhei com aquela proporção, né, de quantidade de clientes, quantidade de serviços que oferece, quantidade de cidades, né, o volume de cidades que oferece o serviço para, então foi uma experiência assim bem legal. E depois eu saí da Conedson e vim trabalhar na Bloomberg. Na verdade, ontem foi o meu aniversário, né? Fiz 1 ano aqui. Legal. Isso, eu estou trabalhando com a parte que, na verdade, é a minha área, né? A parte de economia, trabalhando diretamente com as bolsas de valores. Mesma coisa, bolsas de valores do mundo inteiro. Eu estou muito focada na parte da New York Stock Exchange, Nasdaq. E as bolsas do Brasil também, algumas bolsas da Europa, como a London Stock Exchange. E a minha função aqui é basicamente, né, estar entre o meio, né, entre, né, os clientes da Bloomberg
e essas bolsas de valores para ter certeza que que todas as licenças de prestação de serviço, toda a parte da política, né, tanto da bolsa quanto da Bloomberg, sejam consideradas quando a gente está falando de um produto novo, quando a gente está falando de uma mudança de produto. Aqui a gente é muito segmentado, né? Então eu foco muito nos produtos de bolsa de equities em tempo real. Então, assim, é uma boa maneira de entender um pouco mais do mercado financeiro, que é uma loucura, principalmente esse ano, né? Nós tivemos eleições, Uhum. nós estamos tendo o problema com a Coreia do Sul, que, né, a política lá está um pouco balançada, nós temos guerras acontecendo em diferentes partes do mundo, então é uma boa maneira de entender como isso tudo afeta, né, o nosso dia a dia. Porque quando a gente fala de economia, a gente fala de tudo, né? Ah, e por enquanto essa é a minha experiência. Bastante coisa, É bastante bastante, coisa. né? Legal, tem muito insight, muita coisa para compartilhar com a galera. Enquanto você Uhum, tava falando, eu tava dando uma olhadinha aqui no seu perfil no LinkedIn. Nossa, tem muitas e muitas páginas só de transições suas aí em Nova York. Então você tem uma sim. bagagem, uma experiência muito grande. E aí eu até queria te perguntar. Como que é a questão do processo seletivo em Nova York para quem é brasileiro? Eu vi aqui que você fez várias Uhum, transições sim. e é dúvida comum do pessoal que está aqui do lado de cá, que É. eles querem saber como que é processo seletivo, se é parecido, se é muito Uhum, difícil, principalmente em Nova York, que a gente fala que a régua aí, a exigência é muito alta. Você compete, por sim, exemplo, a nível mundial com uma pessoa exato. da China, da Coreia, da Espanha, Itália. Como que é? Como Sim. que foi para você participar desses processos? Uhum. Conta um pouquinho para a gente dessas experiências. Sim, aqui eu sempre falo, né? Aqui é o coração do mundo. Aqui é uma das poucas cidades em que você vai virar a esquina, você vai ouvir pessoas falando em chinês, em português, em italiano, em diversas línguas. E claro que cada uma dessas pessoas, né, que vem para cá, vem com uma bagagem diferente. O processo seletivo aqui, eu acredito que seja um pouco mais fácil, né, do que os processos seletivos do Brasil, pelo menos com a minha experiência, né, a experiência que eu tive. Ah, eu estou até tentando implementar aqui a questão da dinâmica de grupo, que é uma coisa que eles não fazem, né? E que eu acho que é uma coisa uma maneira bem legal de conseguir entender como que né, os candidatos se comportam em um ambiente, né, em que eles precisam ter um goal para atingir. Mas a minha experiência, basicamente, as experiências que eu tive foram entrevistas, né? Você tem diversos tipos você faz entrevista com diversas pessoas. Eu lembro que a primeira vez, no meu primeiro trabalho aqui nos Estados Unidos, que eu fui na empresa farmacêutica, eu acho que eu fiquei umas 3 horas fazendo entrevista. Fazia entrevista com uma pessoa, aí a pessoa saía, chegava uma outra pessoa, fazia entrevista, aí essa pessoa saía, e nesse momento acho que aquele dia eu fiz entrevista com umas 5 ou 6 pessoas. Ah, e eu lembro que no final do dia eu falava, gente, eu não aguento mais, eu preciso ir para casa. Mas eles têm muito essa coisa, né? Normalmente as contratações, pelo menos na minha experiência, elas nunca dependem somente de uma pessoa. Você precisa falar com diversas pessoas. Muitas das vezes eles colocam pessoas do time Uhum. também, pessoas com quem que você vai trabalhar, não só os seus diretores, gerentes, mas também os seus colegas, né? Dependendo da posição que você vai Uhum. ter. Porque para eles o trabalho em grupo é muito importante, porque né, é, é a maneira que você consegue chegar ao seu gol. Quando a gente fala de uma empresa, a gente está falando de diversas pessoas contribuindo, né, para chegar a um gol específico. Na Turner foi uma entrevista muito longa. Na Conexon eu fiz a entrevista com
duas pessoas. A segunda pessoa que eu fiz a entrevista, né? A primeira foram aquelas perguntas básicas de entrevista. O que você faria se, sei lá, essa situação acontecesse? Como que você, né, iria lidar com essa situação? E a segunda foi meio, eu lembro que a pessoa do RH, né, ela chegou conversando, ela falou, eu tô aqui só para fazer só para entrevistar a sua, mas pelo que eu vi aqui, você já vai ser contratada. Então já te dá, assim, né, um certo alívio. Eu falei, ok, então acho que eu fui bem na primeira entrevista. Mas a mesma coisa, na primeira entrevista eu fui entrevistada por, acredito que umas 3 pessoas diferentes, e na época foi bem durante o Covid, né? O Covid ainda estava acontecendo, então foi uma entrevista pelo Zoom. E o que te deixa um pouco mais nervoso, né? Porque você fica pensando, meu Deus, né? Assim, a única coisa que eles veem é o meu rosto. Então, você precisa, né? Você fica bem, tem que ser bem mindful, né? Da expressão que você está passando na hora da entrevista. Aí depois eu fiz a segunda entrevista com a pessoa do RH, que foi, e logo depois eu já recebi a carta, né? Aqui eles fazem uma carta te oferecendo o trabalho e, né, falando qual vai ser o seu salário e tudo mais. Aí você tem a opção de aceitar ou não. Na Bloomberg, a primeira entrevista que eu fiz, eu lembro que eu fui fazer a entrevista, o meu marido, ele estava na sala de operação operando o ombro. Então eu estava assim super nervosa, eu queria o emprego, mas também queria saber se ele estava bem. Eu lembro que eu até comentei, né, com a pessoa que me entrevistou, isso depois que eu fui contratada, que eu também não queria que ela soubesse, né, para não ter nenhum tipo de, como se diz, para que ela não levasse aquilo em consideração na hora da escolha, né? Mas foi uma entrevista longa também. A primeira entrevista eu fiz com um time. Então eu conheci a parte, né, algumas pessoas do time que me entrevistaram. As perguntas, né, são basicamente as mesmas. O que você faria nessa situação? Me conte sobre uma situação em que você teve, né, que tomar uma atitude para resolver um problema. Aquelas perguntas meio que a gente até fala que é meio manjada, né, do Brasil. Eu acho que a gente quando né, no Brasil, quando se fala de entrevistar candidatos, a gente está alguns anos luz na frente, pelo menos das experiências que eu tive. Depois que eu tive essa entrevista, né, com o time, eu tive uma entrevista que não foi bem uma entrevista, foi meio que uma demonstração do trabalho. Um dos meus colegas também me mostrou exatamente o que deveria ser feito, como deveria ser feito, me mostrou um pouco do sistema, falou, olha, é isso que você vai fazer durante, né, o seu trabalho, esses são os projetos que a gente cuida, mostrando, né, só o que ele podia mostrar, porque lembrando que a gente também lida com muita informação confidencial aqui. E depois disso eu fiz a entrevista com a gerente, que foi a última entrevista. Eu lembro que eu estava aterrorizada, porque ela era super séria e eu não sei, eu não sou acostumada a ser uma pessoa séria. A gente é brasileiro, né? A gente dá risada, a gente brinca, a gente tem aquela conversa, o tempo, olha, né, o que está acontecendo. Ela foi, né, eu sentei lá, ela já começou a perguntar, assim, meio que tiro, sabe? Perguntando, olha, o que você vai fazer nessa situação? Eu vi aqui no seu currículo que você fez isso, por que você fez, como você fez, me conta uma situação. Então foi bem assim, foi bem tenso. Eu sempre brinco com ela, falo, até hoje eu tenho medo de você por causa daquela entrevista. Porque assim, aqui eles são bem diretos, e essa é uma coisa muito de Nova York também. O pessoal aqui é muito direto, porque todo mundo, né, tá na correria, todo mundo tá correndo, precisa fazer alguma coisa, o tempo é muito curto, então a pessoa é bem direta. E a gente brasileiro, a gente não tá acostumado, né? Então demora um pouquinho, principalmente quando a gente fala, principalmente levando mais a parte cultural, demora um pouquinho para a gente se acostumar com o fato deles serem tão diretos. E depois dessa entrevista aí eu recebi a carta, né, de aprovação, com a oferta de trabalho, e foi tudo tranquilo, mas a impressão que eu tenho, como eu falei antes, é que o Brasil está um pouco mais à frente
quando se fala de entrevistas. Então, a galera que consegue fazer entrevista no Brasil, não se preocupem, porque aqui vai ser muito mais fácil. Antes da entrevista, porém, existe, para mim, o que eu acho que é a maior diferença, né, entre a parte de contratação do Brasil e nos Estados Unidos, é que aqui eles são muito focados no indivíduo. Principalmente vindo do Brasil, né? A gente tem aquela coisa, ai, né? Não posso me achar, não posso ficar falando do que eu fiz, senão as pessoas vão pensar que eu me acho. Aqui é totalmente o contrário. Eles não querem saber o que a sua empresa fez, eles não querem saber o que o seu time fez, eles querem saber o que você fez e quais foram os resultados que você trouxe para a empresa. E isso não só na entrevista, mas também no currículo. Então, eu lembro que quando eu tinha o meu currículo, né, do Brasil, que você fala quais são as funções que você exerceu. E a primeira coisa que me falaram aqui, tá, você vai falar quais as funções que você exerceu e você vai completar com o resultado né, das funções que você exerceu. Por exemplo, sei lá, eu estou gerenciando o setor de vendas, né, desse produto, dessa meia nova. Tá, você está gerenciando e como que você melhorou a empresa? Então, seria eu estou gerenciando né, esse setor de vendas de meias e desde que eu comecei nesse setor, as vendas cresceram em 50%. Então, você sempre tem que mostrar no currículo qual o resultado daquela ação. Toda ação que você põe no seu currículo, toda função que você exerceu, você precisa mostrar o resultado que você trouxe para a empresa. Caso não tenha nenhum resultado, é melhor você nem colocar, porque eles não consideram. Eu acho que para mim essa foi a parte mais difícil de se adaptar, que é aquela coisa do vender o seu peixe mesmo, que aqui é isso que conta para eles. Então você tem que, né, colocar né, a boca no mundo, vender o seu peixe, falar todas as coisas boas que você fez e não ter medo né, de parecer que você está se achando ou que você está, né, tá querendo mostrar algo demais para a empresa, mas é isso que precisa ser feito. É assim que eles fazem o processo de seleção. Legal, Bom, legal, Ana. Fábio entrou aqui. entrei Fábio, aqui só escutando. Boa noite, Ana. Parabéns Boa pela sua história. noite. Que história, né? Obrigada. Correu atrás, Sim, fez acontecer e hoje está colhendo todos os frutos. sim, Parabéns, viu? sim, com É um certeza. exemplo Obrigada. para todos nós. Ana, É. seguinte, até olhando para a sua história, e você já entende mais do mercado americano, o que você considera que o mercado aí valoriza no profissional? Quais são as habilidades que eles mais valorizam aí? Olha, pelo que eu vejo, eles não se ligam muito na questão da experiência técnica, né, do profissional. É claro, né, que isso ajuda, com certeza, mas aqui eles consideram muito os soft skills, que são a questão de comunicação, a adaptabilidade, né, a mudança a mudanças, porque, como eu falei, aqui o ritmo é muito rápido aqui. Então, assim, eu tô aqui na empresa faz um ano e, assim, eu já vi pelo menos umas 7 mudanças de processos, assim, grandes. Não são coisas pequenas. Então, a adaptabilidade é uma coisa que eles consideram muito. Também a questão de resolução de problemas. Você tem que conseguir resolver problemas de uma maneira né, que você usa a imaginação para resolver os problemas que surgem. E pelo menos nas empresas que eu trabalhei, não existe essa coisa de micromanagement. Então você precisa conseguir fazer o seu trabalho de maneira autônoma. Não são todos os casos, eu tenho, né, alguns amigos que na verdade, que falam o oposto, que, ai, nossa, né, existem, eu acho que varia muito de empresa para empresa, mas eu tive a sorte de trabalhar em empresas em que eles valorizam a autonomia do funcionário e né, a maneira como o funcionário toma decisões.
E uma vez que você tem a confiança deles de que as suas decisões são decisões que fazem sentido, às vezes não é a mesma decisão que o seu gerente tomaria, mas contanto que elas fazem sentido para, né, para aquela situação, eles estão bem tranquilos quanto a isso também. Então eu acho que é isso, a adaptabilidade, a comunicação e a resolução de problemas são as funções-chave quando você está falando de procurar, né, de conseguir um emprego aqui. E é claro, né, a educação sempre faz a diferença, sempre leva em consideração que, principalmente em Nova York, né, como o Henrique falou no começo da conversa, você está competindo com pessoas do mundo inteiro. Então, você pode ter essas três, né, esses três skills, mas se você não tem uma educação, se tiver uma outra pessoa que tem, né, a educação, com certeza eles vão priorizar essa outra pessoa. Legal, legal. Ana, aqui no Brasil, a gente acaba trazendo muito para o aluno que para ele conseguir uma vaga em banco, hoje é fundamental que ele utilize o LinkedIn como principal ferramenta para processo seletivo. E basicamente a maioria das vagas hoje aqui no Brasil são contratações via LinkedIn, porque o Uhum. gestor consegue diretamente ver o perfil do candidato, pelas postagens você consegue ter um pouquinho de noção sobre o perfil ou costumes ali da pessoa. Hoje em Sim. Nova York, como que funciona essa questão de vagas? Qual ou quais são os principais meios de a pessoa chegar até essa vaga? Tem alguma rede social específica? O LinkedIn funciona muito bem. Como que você vê essa questão para quem, por exemplo, vamos pegar um brasileiro que tirou o visto agora, vai para os Estados Uhum. Unidos e ele tem essa condição de já buscar um emprego aí nos Estados Unidos? Sim. O LinkedIn, eu tenho a impressão, e essa vai ser uma opinião assim bem minha, né? Não vou dizer Uhum. que é o que é dito no mercado, mas a minha opinião é que assim, é bom para que você procure por vagas, né? Porque é um lugar onde eles centralizam a maior parte das vagas. Mas aqui, eu acho que do mesmo jeito que é no Brasil, a questão né, do QI, do que indica, também ajuda muito. Eu acho que a maior diferença entre, né, o QI do Brasil e o QI daqui é que aqui, não importa o lugar que você vá, as pessoas são muito focadas em business, em negócios. Então, qualquer lugar que você vá, você usa, né, aquela questão de vender o seu peixe, porque às vezes é uma pessoa que, sabe, que você vê todo dia na academia, você conversa com essa pessoa sobre, ai, nossa, eu tô procurando alguma coisa, e essa pessoa vai te falar, nossa, tem um, né, minha empresa tá procurando, manda aqui, vou mandar a sua referência. Então, o LinkedIn, ele é bom para que você conheça um pouco das empresas, conheça as vagas que estão abertas, mas é sempre bom trabalhar no networking também. Para, né, para que você possa ter acesso às vagas que às vezes nem são publicadas. Então, a gente tem muitos casos que as vagas não são publicadas, porque, como eu falei, né, o conhecimento das pessoas é importante, você ter uma pessoa conhecida. Então, às vezes, a pessoa né, aquela vaga já é fechada antes mesmo de ir pro LinkedIn. Um outro site que eu utilizo bastante, assim, quando eu estava buscando emprego, é o Glassdoor. Depois eu posso até mandar o link para vocês, que ele mostra, também mostra as vagas, mas ele também te dá um review das empresas. Então, você tem reviews sobre, né, como que é a questão de balanço da empresa entre vida social e trabalho. Você tem reviews sobre salários, sobre gerentes. Então, é um bom lugar também para procurar vagas, principalmente quando você está vindo do Brasil, porque você ainda não conhece muito das empresas. Tem muita empresa que assim, que assim, depende muito, né, de qual que é a sua prioridade, mas tem muita empresa que é muito que é só brilho, né? Mas uma vez que Uhum. você está na empresa, não é, a história é um pouco diferente. Então, principalmente quando conversando com as pessoas, você começa a entender muito disso também. Então, o Glassdoor é uma ferramenta muito boa. O Indeed, que é um outro site que é focado só em empregos mesmo.
que também tem muitas empresas que divulgam vagas lá. Acredito que são esses três mesmos que são assim os maiores para pesquisa de trabalho. O LinkedIn, tem gente que é ok, né, para entrar em contato com pessoas pelo LinkedIn. Eu já não me sinto muito confortável com vira e mexe, né? Alguém manda mensagem para mim, eu não conheço essa pessoa. Ai, mas né, você trabalhando Uhum. nessa empresa, você consegue. Poxa, eu não te conheço, como que eu vou, né, Uhum. te referenciar para a empresa? É Aham. meu trabalho. Então assim, tomem cuidado muito com essas ferramentas, porque às vezes podem meio que te prejudicar mais do que ajudar. E a questão das redes sociais aqui, eles são bem, como eu posso dizer, eles não são muito flexíveis quando existem algum tipo de erro, né, que você cometa algum erro nas redes sociais, então muito cuidado com os comentários que você posta em Instagram, Facebook, LinkedIn. Aqui, principalmente em Nova York, né, a tolerância deles para qualquer tipo de bullying ou racismo ou qualquer comentário que possa ser interpretado de uma maneira que fere a sua imagem, eles vão usar aquilo e aquilo pode ser uma razão pela qual você não vai ser contratado. Então, muito cuidado quando a gente fala, quando posta nas redes sociais. Legal. Bom. Oi, Fábio, você ia comentar? Não, vou fazer uma pergunta aqui, desse já Aham. emenda do Aham. Ícaro, mas eu quero trazer essa parte do mercado financeiro que você está adentrando mais agora com a Bloomberg. É muito diferente em relação aos outros mercados. O que você está sentindo de diferente de estar nesse mercado maluco? Olha, eu sinto que as pessoas são mais. Como eu falei, aqui eles são muito diretos, né? A questão de ninguém tem muito tempo para conversa que não vá agregar Uhum. nada na vida né, das pessoas. Mas eu acho que no mercado financeiro o negócio é ainda mais explícito. Eu tenho alguns clientes assim, né, que a gente que estamos trabalhando em projetos com os clientes por meses. E assim, eu não sei nada da vida desse cara, sabe? Não existe aquela coisa de, oi, tudo bem? Como você tá? Como foi de feriado? Né? Olha, nossa, hoje tá chovendo, hoje tá nevando. Não existe isso. Oi, John, tudo bem? Como que tá né, o seu processo de aprovação? Já entrou em contato com a bolsa? E é isso. Caramba. E então é bem assim, bem estreita essa parte de comunicação. A parte do trabalho, eu achei que ia ser um pouco pior com relação, né, à velocidade de trabalho, né, de ter as coisas realizadas. Eu também não sei se é porque a empresa que eu trabalho também, eles são bem. Não existe essa coisa de, deixa para amanhã. Não, você pegou um problema, vamos resolver agora e é isso e acabou. Ah, Deixa eu ver o que mais. As notícias afetam o nosso trabalho, assim, demais. Imagina. Notícias, por exemplo, a eleição, a semana da eleição foi, assim, super louca, assim, a quantidade de trabalho que a gente teve, porque, né, quando a gente fala principalmente de política, existe muita especulação atrás, né, do que está acontecendo politicamente, e, assim, as empresas, elas querem ter certeza de que elas têm acesso à maior quantidade de data possível para que elas tomem decisões que no futuro vão gerar, né, um lucro maior. Então, isso afeta muito a gente. A guerra, o que está acontecendo, né, pelo mundo também afeta principalmente com a Rússia, com o que está acontecendo em Israel também afeta bastante. Mas acredito que é isso. Feriado, as pessoas não têm feriado. Então, assim, aqui o meu time, né, como a gente trabalha com bolsas do mundo inteiro, então, mesmo quando é feriado aqui, a gente sempre tem uma pessoa, pelo menos, que fica de plantão. E assim, você pensa que não vai ter nada para fazer aquele dia, que vai ficar. Não existe isso. Então, E tem as bolsas da Ásia também, né? Então não para mesmo. exato.
24 Sim, horas. eu particularmente não lido muito com a as bolsas da Ásia. A gente tem o meu time, né? A gente tem um time em Singapura, eles são os responsáveis com as bolsas asiáticas e todas as bolsas daquele lado. Mas é aquela coisa, eles não param, com exceção da Europa. A Europa, em agosto, eles não existem. Mas e a gente sempre brinca que é uma lição que os Estados Unidos precisam aprender, que é tirar férias. Ah, mas eu acho que essas são as maiores diferenças, assim, as mais gritantes assim do mercado Muito bom, financeiro Ana. comparado com os outros mercados. Muito bom. Legal. Ana, tem uma pergunta aqui do Ícaro e o Caio já até respondeu. Eu vou Uhum, destacar aqui a pergunta do Ícaro, vou destacar aqui o comentário do Caio também. O Ícaro está perguntando uhum, qual que é o melhor lugar para as pessoas se relacionarem aí nos Estados Unidos para fazer network. E aí eu já vou até comentar aqui, vou fixar o comentário do Caio, que o Caio falou que o melhor lugar para fazer Ah, network boa. será a MB University. É isso aí, Caio. O Caio é o nosso aluno 01 da MB University. Quando a gente sim, falou que ia lançar esse MBA internacional, o Caio foi o primeiro que já entrou no programa, vai é estar junto legal. com a gente aí na turma. E pessoal, não é porque eu sou da casa, mas é o melhor lugar sim. A gente tem mais de 20 professores que são Uhum, mentores, todos estão nos Estados Unidos, Miami, Nova York. A própria Ana que está uhum, aqui com a gente, ó. Só o sim, insight que ela trouxe aqui já poderia cobrar milhões de vocês para parte de entrevista, processo seletivo. A sim. Ana é uma das nossas mentoras do programa, vai estar junto com a gente para ajudar vocês, dar várias dicas de carreira para quem quer fazer essa transição. O Caio vai estar com a gente, ó. Imaginem só, a gente está com 40 minutos de conversa e eu já vi a galera comentando aqui, ó. Já vou mudar meu LinkedIn, ó, vou adaptar meu currículo, ótimas dicas. Agora imagine toda segunda, terça e quartas-feiras você tendo aula com mentores que estão nos Estados Unidos, trazendo essa vivência do dia a dia para vocês. Vocês conseguem acelerar muito esse processo e também tem a questão de eles não vão cometer os perrengues que quem Sim, fez toda essa transição sem direcionamento já comentou. Você sim. chegou a pegar alguns perrengues, Ana, de coisas que você não sabia e só descobriu também, que você falou, caramba, se alguém tivesse me avisado. Ai, até hoje, né? Acho que os perrengues, e é justamente isso que a gente tenta, né? Eu sempre falo, a gente tenta fazer para as pessoas que estão vindo, né, atrás da gente deixar um pouquinho mais fácil para elas. Mas até hoje, né, a questão do currículo que eu tive que mudar para entender exatamente o que eles queriam, a questão de como procurar emprego, onde procurar emprego, quais são os meios, né, de você conseguir chegar nas empresas. Aqui eles têm muito essa questão do. Agora, como eles recebem muitos currículos, eles não veem currículo, né, cada um dos currículos. Eles têm esse sistema que provavelmente deve ter no Brasil, que ele busca palavras-chave, né, no currículo do entrevistado, e é baseado nessas palavras-chave que ele vai te falar, que ele vai mostrar, né, pro recrutador se essa pessoa deve ser, se esse currículo deve ser analisado ou não. E isso era uma coisa também que eu não tinha nem ideia que acontecia. Né? Aí é quando eu descobri, eu falei, então é assim que acontece. Então é aquela coisa, né? Não basta só você colocar no seu currículo, né, as funções que você exerceu, os resultados que você exerceu, mas você também tem que adaptar o seu currículo de uma maneira que algumas das palavras-chave que estão na vaga que você está buscando, no post, né, estejam também no seu currículo, para que uma vez que esse sistema faça a varredura, o sistema fala, olha, né, o currículo aqui do Henrique, o currículo aqui do Fábio, eles têm várias dessas palavras-chave. Então, deixa eu mandar para a recrutadora para que ela analise. Eu acho que a parte cultural também é bem complicada, porque eles são bem diferentes, né? Principalmente aqui no ambiente de trabalho, né? A gente no Brasil a gente brinca muito, a gente, né, tira sarro um do outro. E aqui eles são bem mais sérios, então é um ambiente assim bem diferente. Desculpa. É um ambiente assim bem diferente quando se fala da parte cultural. Ah,
mas acredito que esses sejam assim os maiores perrengues mesmo que eu passei e continuo passando, né? Legal. Conversando, ontem o Bruno Corano estava aqui com a gente também, a gente gravou um podcast, ele também é de Nova York, então ele também tem essa pegada de trazendo pra gente que o americano tem essa cultura de performance, de desempenho, de competitividade. Uhum. Como que o brasileiro pode se destacar? Porque eu, desse lado aqui, ouvindo você falar, eu já vou, nossa, já vou pegar com medo que, meu Deus, como eu me destaco comparado com o americano? Que você acredita que são vantagens do perfil do brasileiro que ele fazendo um bom trabalho, ele consegue se diferenciar? Porque eu já tenho a ideia que, nossa, deve ser difícil conseguir competir com o americano. Olha, eu acredito que, na verdade, os brasileiros, eles têm uma super vantagem aqui. Primeiro porque eu tenho a impressão que nós somos muito mais criativos quando a gente fala, né, de resolução de problemas. Provavelmente não é porque o que a gente mais tem né, crescendo no Brasil, que a gente mais tem que lidar é com problemas e, né, e resolver a situação e criar soluções para uma série de problemas que são do cotidiano mesmo. Então, eu acho que essa criatividade faz muita diferença no ambiente de trabalho. Eu acredito que a gente seja muito mais proativo do que os americanos. A impressão que eu tenho é que a gente quer entender, a gente quer compreender o que está acontecendo, a gente não quer entender só aquela parte do processo, a gente quer entender o processo inteiro, que é para saber como que melhora isso. Isso faz muita diferença. O português também, que muitas pessoas às vezes não consideram, né? Faz muita diferença, né? Leva em consideração que, né, o cérebro das pessoas que falam mais de uma língua, ele trabalha de uma maneira diferente, então isso ajuda muito a gente. A maior parte dos americanos, eles falam somente uma língua, então o fato da gente ser bilíngue, trilíngue, ajuda bastante, principalmente porque o Brasil tem muita empresa que faz negócios com o Brasil. E a maior parte, né, dos brasileiros, eles não falam inglês. Então, existe essa necessidade das empresas se adaptarem e terem um profissional que fale português para lidar com essas empresas que sejam localizadas no Brasil. E eu acho que principalmente para essas empresas, né, que fazem negócios com o Brasil, o fato da gente ter esse conhecimento da burocracia, do processo do Brasil, de coisas simples, por exemplo, de saber, nossa, né, dependendo do ramo que você está, se tem um feriado na quinta-feira, você sabe que na sexta-feira aquela empresa não vai trabalhar. Então você já se organiza para ter tudo resolvido até quarta-feira, né? Que assim você não precisa se preocupar com o resto da semana. Então, todas essas pequenas coisas que pra gente, né, não contam, assim, acredita, quando eu vim para cá, eu também achava, né, a gente tem muito esse pensamento, né, de ser né, que a gente chama de pensamento de vira-lata, que a gente acha que a gente nunca é bom o suficiente, né, que os nossos conhecimentos não vão ser comparáveis com os conhecimentos dos americanos. E trabalhando né, nos Estados Unidos, eu percebi que, na verdade, muitas das coisas que a gente não considera né, como um skill fazem a diferença no nosso trabalho. Às vezes até a questão de comunicação, né, de entender, às vezes eu já vi casos assim que né, de estar em reunião e o cliente faz alguma brincadeira e a pessoa não sabe se ela ri, o que ela faz, aí você vai, nossa, é verdade, isso, né, e lida melhor com essa situação. Então eu acho todos nós, né, temos as nossas habilidades, temos os nossos conhecimentos, cada um tem uma trajetória profissional diferente. Eu acho que o mais importante é, primeiro, acreditar no seu trabalho, acreditar, né, que você faz um bom trabalho. E segundo, vender, né, essas qualidades que você tem, saber quais são as qualidades, né, saber o que você faz de melhor. E focar naquilo, foca em vender aquilo que você faz de melhor. Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito analítica, eu sou muito voltada a processos, assim, tudo
tudo para mim tem processo, até na vida pessoal, sabe? Eu vou arrumar a minha mala da academia, tem o processo. Eu pego minha roupa, eu pego meu tênis, sabe? Vou passar pela cozinha, já pego o meu shake para colocar na academia. Então, assim, traz essas coisas que às vezes você faz e você não percebe que elas fazem a diferença na sua vida profissional, traz e mostre para as pessoas, para o seu entrevistador, coloque no seu currículo que aquilo vai ser o seu diferencial. Legal, bacana. Bom, Fábio? ô, Ana, quando a gente mora aqui na praia, por exemplo, eu morei em Floripa, fiquei muito tempo sem ir na praia. A gente acaba não Uhum. aproveitando. Você se aproveita? Você costuma ir no Central Park? Você costuma ir na Times Square? Você costuma fazer as visitas aí em Nova York? Como que é o dia a Ah, dia? sim. Assim, não é todo dia, né? Mas, Sim. por exemplo, ontem eles acenderam uma árvore de Natal no Rockefeller. Eu e meu marido estamos planejando de depois. A gente não vai, né? Quando tá a muvuca, né? A gente Uhum. agora, quando você mora aqui, você começa a entender um pouco mais como as coisas funcionam. Então a gente vai depois do Natal. Que acaba sendo o nosso aniversário de casamento também, então a gente vai, passa pela árvore depois do trabalho, né? Porque de final de semana também é muito lotado. Então a gente vai, passa pela árvore, tira foto, vai, né, para algum restaurante comer alguma coisa. No Central Park também, eu sempre vou, principalmente no mês de outubro, né? Que é durante o outono aqui, que as árvores estão mudando, as cores, então eu sempre vou também. E assim, eu trabalho do lado da Grand Central Station, que agora também já está toda decorada para o Natal. Então, sabe, eu passo por lá, mas tem dia que eu passo, né, passo devagar, dou uma Legal. olhada, tiro foto. É aquela coisa, nunca cansa de turistar, né? E eu sinto que mesmo depois que eu morei fora, como eu falei, eu voltei e morei um tempo, voltei a morar um tempo em São Paulo, né? E eu voltei para São Paulo com um mindset diferente. E comecei a turistar por São Paulo também, conhecer muita cidade, porque eu falava, nossa, né, eu morei um tempo nos Estados Unidos, eu conheci mais estados nos Estados Unidos do que eu conheci no Brasil. Eu tinha às vezes alguns amigos, né, que vinham de algum outro país, falar, ai, nossa, eu quero ver esse lugar em São Paulo. Eu falava, nossa, eu nunca fui nesse lugar. Então assim, a- continuo turistando aqui. Quando eu vou para o Brasil, eu turisto no Brasil. Quando a gente vai viajar, eu gosto muito de viajar, eu e meu marido, a gente turista lá para manter a curiosidade, né, dos lugares. Acredito que é assim que a gente cresce como pessoa, né, conhecendo outros lugares, conhecendo outras pessoas, ouvindo outras histórias, e eu tento, né, manter isso, seja aqui em Nova York, seja em qualquer lugar que eu vou. Bom Legal. demais. Legal. Uma galerinha aqui acompanha a gente no chat. O Vitor aqui com a gente. Chama, Vitão. Juan Ó, o também, ó, bichinho. mais um aluno IAP aqui na área. Juan tá com a gente também na MB University. Vai estar junto com a gente aí, junto com a Ana nas aulas. Ana, a gente encaminhando aqui para os momentos finais da live. Queria que você deixasse um ou alguns conselhos para o brasileiro que está aqui do Uhum, lado de cá sim. e tem esse interesse em fazer essa transição. Quais seriam os conselhos que você dá para quem está ouvindo a gente e tem como esse objetivo fazer uma transição de carreira para estar Uhum. morando e trabalhando aí nos Estados Unidos? Sim, eu acredito que a primeira coisa, foque no inglês, né? Tenha certeza que, né, que você fala o inglês fluente, fala ele bem. A segunda coisa, tenta entender quais são os seus pontos altos, né? As suas habilidades. Eu acho que isso é muito importante, porque uma vez que você começa a entender as suas habilidades, ah, você começa a focar nelas e você começa a falar sobre elas para as pessoas. E isso é muito importante. Mantenha o currículo atualizado, sempre, de novo, né? Sempre coloquem não só as funções que vocês exerceram,
mas também os resultados sobre essas funções. E lembre que acredito que foi o Caio, o Ícaro, que perguntou sobre qual o melhor lugar para fazer networking. O melhor lugar para fazer networking é exatamente onde você está. Principalmente aqui nos Estados Unidos, converse com pessoas, fale sobre os seus planos, olha, fale que você pretende, que você quer mudar, que você quer morar fora, porque é dessa maneira que que você consegue pegar conhecimento das pessoas também. E às vezes as pessoas podem te trazer dicas que você não sabia que podem te fazer a diferença nessa sua mudança. Por exemplo, eu descobri o programa de au pair conversando com uma colega do meu, né, de um antigo trabalho meu no Brasil, porque antes eu nem sabia que isso era uma opção. Então, converse com pessoas, fale quais são os seus planos, fale o que você quer e mantenha os ouvidos abertos, porque quanto mais você fala, mais informação você acaba recebendo sobre isso, e você coloca todas essas, né, estamos em 2024, né, vamos falar de dados, dados são muito importantes, então cada comentário que uma pessoa faz, né, já fica armazenado na sua cabeça, que é para você poder trabalhar e transformar isso em uma ação que vai te ajudar a chegar a realizar o seu goal. Legal, legal, Ana. Ana, quero agradecer pelo seu tempo. Eu sei que sua agenda é bem corrida, eu sei como que é a loucura aí, então para você estar aqui com a gente é só uma hora conversando, eu sei o quanto é puxado e é corrido. Então eu quero te parabenizar pela sua trajetória e pela toda a sua conquista. E agradecer pelo tempo, pelo bate-papo. E pessoal que está acompanhando aqui a gente na live, olha só o tanto de conteúdo rico que a Ana trouxe. Isso aqui é só a pontinha da pontinha de conteúdo sobre os Estados Unidos dentro da MB University. E a gente vai trazer muito mais ainda para vocês. Tem um time muito forte. Quem quiser saber um pouquinho mais, clica aqui no perfil aqui, ó. Tá vindo o escudo da águia aqui? É o perfil da MB University no Instagram. Lá na bio tem um link para vocês clicarem ali e conversar com o nosso time de consultores. Nos stories da MB University também tem ali um pouquinho falando sobre a escola e falando sobre o programa. Fábio, agradecer também, tá aí junto. Obrigado, Fábio. Muito bom conversar com você, Ana. Obrigado, viu, pela sua história, pelo seu tempo. Muito demais. Eu que agradeço pela oportunidade e espero ver vocês, né, no curso. Tem muitos insights, muitas coisas boas e, como eu falei, sempre coisas novas vindo, acontecendo, então vai ser muito legal. Obrigado. Quero fazer essa mudança de vocês que seja muito mais fácil do que a minha. É verdade. Obrigado, Ana. Obrigado, Fabião. Tchau, pessoal. Tchau. Até mais.